A paz de Deus a todos, grande e poderoso Deus, te agradecemos, Pai querido, pelos livramentos que temos recebido e suplicamos a Ti, Pai querido, por Tuas misericórdias, repreende em nossas vidas o espírito da morte, repreende, Pai querido, os espíritos de enfermidade, põe por terra, Pai querido, toda manifestação do mal. Alcança todos, Pai querido, que estão compartilhando esse momento tão especial. Pai querido, que a Tua paz esteja nesses lares, nessas vidas. Pai querido, dando sabedoria, dando entendimento, Pai querido, e creio que Tu és poderoso, Senhor, para nos dar vitória sobre todo o mal, no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que reina hoje e que reinará para todo sempre, que a paz de Deus esteja grandemente na tua vida, né? Abundantemente, que Deus te fortaleça mais e mais. O livro é Hebreus, capítulo 12, né? Nós vamos meditar no versículo 15, né? Nesse momento tão especial. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Queridos, quando há ausência de perdão, quando a pessoa não consegue perdoar verdadeiramente, geralmente o coração de tais pessoas ficam amargurados, ressentidos, e começa um momento de dificuldade na vida dessas pessoas, porque ela já começa a perder o direito à graça de Deus, como o texto nos ensina, que por conta da amargura do coração ressentido, magoado, e às vezes isso acontece até entre casais que não estão vigiando, porque o casal, um tem que estar ajudando o outro, né? Esse é o princípio do casamento, quando realmente ele foi providenciado por Deus. Então, no caso, os dois se ajudam, os dois tornam-se uma só carne e irão puxar essa instituição chamada casamento em uma só direção, um ajudando o outro. Mas, quando não há o espírito de sabedoria, o espírito de temor, a pessoa não consegue perdoar e ela fica amargurada. E o grande perigo disso, como o texto nos ensina, é que essas pessoas perdem o direito da graça de Deus. Vou repetir o texto. Hebreus 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Além de perder o direito à graça de Deus, ele está falando aqui que vai chegar a perturbação na vida da pessoa. E geralmente quem está amargurado sempre quer compartilhar esse sentimento com outras pessoas, esses acontecimentos, vamos dizer assim. Está amargurado com alguém, então já começa a falar de uma pessoa para outra, e o texto ensina que esse costume ele vai perturbar, ele vai contaminar muitas pessoas, e por ela muitos se contaminem. Porque a amargura, ela traz um sentimento de tristeza, de rancor, e essas pessoas vão começar a falar que está ressentida com aquela outra pessoa, e automaticamente muitos vão se contaminar, se não estiverem vigiando. O grande perigo da amargura, como nós aprendemos aqui no início deste versículo, é que a pessoa perde o direito da graça de Deus. E quem somos sem a graça de Deus? Nós não somos nada. Então, são pessoas que têm o coração fechado para o perdão, fechado para Deus. São pessoas que não conseguem obedecer o Hebreus 12, 14, né, que nós já falamos desse versículo na outra oportunidade. Acho que não é demais repetir. No Hebreus 12, 14, diz: seguir a paz com todos. Ora, se a pessoa está amargurada, ela não está seguindo a paz com todos. Se ela está ressentida. E quando esse mau sentimento ele se manifesta na vida do casal, é terrível.
É terrível, né? Então a pessoa vai estar correndo o risco de a qualquer momento esse falso casamento realmente chegar ao fim, porque o Senhor Jesus diz em Marcos, capítulo 3, versículo 25, que a casa dividida não pode subsistir. Marcos, capítulo 3, no versículo 25, aqui no livro de Marcos, nós vamos ver este versículo agora. Marcos 3, 25. Se uma casa se dividir contra si mesma, ou seja, se a pessoa está com o coração amargurado, não está havendo união na casa, está havendo divisão. Aí o Senhor Jesus diz que se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Então, daí vem as contendas dentro dos lares. Então, nós devemos vigiar, porque o nosso Deus ele não é Deus de confusão, mas de paz. Deus é um Deus de bênção, né? Então, eu creio que através do poder de Deus, nós vamos conseguir, todos nós. Então, permita que Deus trabalhe na sua vida, permita que Deus ele esteja sempre lhe orientando, para que, desta forma, esteja sempre andando no bom caminho, que é a palavra de Deus. Então, que Deus conceda paz, paciência e saúde a todos que estão compartilhando esse momento tão especial. Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo.